Meus irmãos, com grande alegria estamos aqui na presença de Deus, nesse culto que já estamos sentindo, a presença dEle, que é real no nosso meio. Aproveitar que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de escreveu São Mateus. Estamos aqui hoje no memorial, a Santa Ceia. E nós não podemos perder a essência deste culto, A essência deste culto tão maravilhoso. Sempre que é um culto de Santa Ceia. E a causa de nós estarmos aqui, se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nós nem estaríamos aqui, não é verdade? Mateus capítulo 26, o verso 36 até o 39 apenas. Mateus 26, 36 até o 39. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Podeis assentar. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Primeiro, ao nosso Deus, pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, aqui em Ubiratã, essa cidade que foi a minha infância, que foi também onde eu iniciei o meu ministério. Tudo eu comecei quase aqui, meu trabalho. Aqui são tantas recordações. Agradecer o pastor Dercy pela oportunidade. Agradecer o Lucas por ter nos convidado e tantos, essa família querida. E rever todos os irmãos, muitos irmãos que a gente conhece de longas datas, O Orlandinho, tantas pessoas, o Carlos Lima, tantas pessoas que fazem parte da nossa história que não tem como esquecer. E estar aqui nesta noite é muito bom. Estar aqui com a minha família, minha mãe. Já faz algum tempinho, mãe, que nós não vimos. E a saudade bate. Saudade da mãe, Isaías, que bom te ver. E a saudade bate da mãe, do pai. E é tão bom estar entre família. E hoje nós vamos apresentar a Manu, filhinha do Lucas. E vai ser tão bom. Irmãos, como o tempo é escasso, tem tantas outras programações aqui, e eu quero direto falar um pouquinho, refletir com os irmãos acerca desse texto. Jesus no Getsemane. Jesus, nesse texto nós lemos que Jesus, após ceiar com seus discípulos, ele canta um hino e depois se dirige com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Getsemane quer dizer lugar da prensa. Getsemane era um jardim, um horto que situava
ao pé do Monte das Oliveiras, onde muitas vezes Jesus ia com seus discípulos ali. E nesse lugar havia muitas azeitonas, e ali havia um lagar de espremer as azeitonas, para extrair o azeite delas, o azeite virgem, o azeite puro. E ali estava o mestre com os seus discípulos, momentos antes de ir para a cruz. Estava chegando o momento de Jesus ir cumprir a sua missão, a sua maior missão aqui na terra, e se entregar a sua vida por mim e por você. E Jesus então estava ali com seus discípulos. E a sua alma começou a angustiar-se tanto, que ele disse para os seus discípulos: vigiem comigo. E depois ele pega 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, e se distancia um pouco de um tiro de pedra, diz a Bíblia, e fica: vigiai comigo aqui. Mas ainda se retira um pouquinho mais e cai de joelhos. Quem sabe foi ali que iniciou nós orarmos de joelho, né? Jesus cai de joelho no chão com uma tristeza muito profunda e disse essas palavras: Abba, Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, faça a tua vontade, não a minha. E ele volta e os seus discípulos estão dormindo. Mandou os discípulos vigiar, os discípulos estavam dormindo. Ele diz: mas vocês não puderam vigiar nem um pouco comigo? E a palavra de Deus diz que ele volta de novo e cai de joelho angustiado e diz as mesmas palavras: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia faça a tua vontade, não a minha. E volta, os discípulos estão dormindo de novo. E ele volta pela 3ª vez. E o escritor, não Mateus, mas Lucas, fala que a angústia, ele se angustiou tanto, a angústia dele foi tanta, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Foi demais a angústia que ele sentia naquela hora. E eu comecei a meditar, por que Jesus se angustiava tanto ali no jardim de Getsêmani? E eu comecei a refletir sobre isso, e comecei a pensar: Jesus era homem, mas também era Deus, Filho de Deus. E nesses momentos ali, ele já estava vendo tudo o que ele iria passar na cruz. Começando pelos discípulos, que já na ceia, Judas já saiu da ceia, antes de terminar a ceia, e já foi traí-lo por 30 moedas de prata. Antes de terminar a ceia, irmãos, os seus discípulos, aqueles discípulos que ele, 3 anos e meio, o amou tanto, o ensinou, deu todo o carinho, deu todas as palavras de salvação, que escolheu a dedo. Judas se levanta da ceia e vai trair o mestre. Jesus já via os outros discípulos, tudo fugindo, quando chegassem os soldados romanos, os soldados dos sumos sacerdotes. Jesus já via Pedro traindo, negando ele diante da fortaleza Antônia, ali no pátrio, no átrio ali de Caifás, diante daquela serva, por 3 vezes: eu não conheço esse homem. Jesus já via tudo isso. Esse Pedro que falou: eu vou contigo até a morte.
Por 3 vezes ele disse: eu não conheço esse homem. Jesus já via tudo isso. Isso é com seus discípulos. Jesus também viu a multidão que uma semana atrás, quando ele entrava na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, na entrada triunfal, a multidão gritando: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão iria gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão. E junto com ela, os sumos sacerdotes, os escribas, os religiosos, os que se diziam crentes. Jesus via tudo isso. Jesus via também ali no Getsemane, enquanto ele orava de joelhos, sentindo a agonia da morte. Ele via o peso da cruz, o sofrimento da cruz, os espinhos. Ele via os cravos, ele via chicotadas, ele via as pessoas cuspindo nele, os algozes gritando: Rei dos judeus, o ridicularizando como rei. Mas muito mais do que isso, Jesus ali no Getsemane sentiu o peso dos pecados da humanidade inteira sobre ele. Irmão, Jesus estava responsável por isso. Aí nós começamos a entender porque Jesus foi 3 vezes cair de joelho e dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas existe uma coisa mais difícil que Jesus tinha que enfrentar ainda, irmãos. Além de enfrentar o peso do pecado da humanidade sobre si, existia uma coisa mais difícil. Eu vou revelar para os irmãos agora. Aleluia. É duro, até para mim falar isso. Mas, quando Jesus recebia o pecado da humanidade inteira, e Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E eu perguntei: que cálice é esse? Tão difícil, que até Jesus estava com medo, temeroso. Esse cálice era o cálice da ira de Deus que cairia sobre ele. O Filho amado de Deus receberia sobre si a ira do Pai sobre ele. Ao receber o pecado da humanidade inteira sobre ele, ele perderia a presença do Pai, a coinonia do Pai, a comunhão que o Pai tinha com ele. Eu estou correndo aqui, irmãos, estou correndo para ser rápido. Eu vou provar para os irmãos isso. Você vê isso na cruz, Mateus 26, 27, um pouquinho para frente, diz assim: e desde aquela hora sexta houve trevas, até a hora 9. E perto da hora 9, que 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus pregado na cruz, agora recebendo o pecado da humanidade inteira sobre si. Como Deus é santo e não compactua com o pecado, Isaías diz que a única coisa que separa Deus do homem é o pecado, são as iniquidades. Agora o Filho de Deus, recebendo sobre si o pecado da humanidade inteira, Deus não pôde ficar mais com ele. Deus, o Pai, se retirou do seu Filho. Então ele clama: meu Deus, por que me desamparaste? Ele perde a presença do Pai. Ele fica sozinho ali na cruz.
Essa foi a coisa mais doída, mais temida, mais terrível para o Filho Jesus Cristo. Depois ele ergue a cabeça de novo e clama: Tetelestai, está consumado. Aleluia. Está consumado a redenção da humanidade. Tudo isso, irmãos, Jesus Cristo decidiu ali no Getsemane. Foi ali no Getsemane que ele decidiu por mim e por você. Ele decidiu pagar o preço por mim e por você. Ele decidiu ser desprezado pelo Pai por mim e por você. Ele decidiu perder a presença do Pai por mim e por você. Ele decidiu receber a ira de Deus sobre si por mim e por você. Foi ali no Getsemane que ele derramou a sua última gota de sangue por mim e por você. E quem sabe, aquela última gota de sangue foi aquela gota que te salvou. Aquela gota mais do sangue de Jesus. Eu não sei se ele a derramou, mas se o fez, foi por amor, porque a minha alma resgatou. Aquela gota mais do sangue de Jesus. Eu não sei que ferimentos lhe causou, mas se feriu por mim, e o sangue carmesim pagou minha dívida sim, e foi em meu lugar aquela gota mais. Quem sabe foi a última gota de sangue que Jesus verteu ali na cruz. Diz o escritor dessa música: foi aquela gota que te salvou. Imachurianda Lamacai. Nesta noite eu pergunto para você: tem alguém nesta noite que está aqui, que ainda não tomou a sua decisão por Cristo, que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que ainda precisa tomar uma decisão de seguir esse meigo Jesus, esse Jesus que decidiu por amor, entregar a sua vida por mim e por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador? Levante a sua mão junto comigo que eu quero orar por você. Tem alguém que entrou aqui e ainda precisa aceitar Jesus? Ou alguém entrou aqui e está afastado dos caminhos do Senhor? Está afastado dos caminhos do Senhor e precisa voltar para a casa de Deus. Volte correndo nesta noite. Volte porque o Pai te espera para te abraçar. Tem alguém que quer voltar para Jesus, para os caminhos do Pai? Não tem? Então, eu quero convidar a igreja para nós fazermos uma oração. E já entrego o microfone nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a sua mão aonde você precisa que Jesus responda. Você sabe aonde é a tua dor. Você sabe aonde é. Jesus é especialista nisto. É especialista na qualquer dor que você precisa. Coloque a sua mão aonde é o seu problema. Conte para Jesus agora, nesta oração. Senhor, eu te agradeço pela palavra que o Senhor nos deu. Palavra objetiva, Senhor, mas palavra de salvação. Eu quero te agradecer aqui nesta noite, porque estamos sentindo a sua presença como brisa suave a soprar nesse ambiente tão maravilhoso. Obrigado, Deus, porque lá no Getsemane, o Senhor decidiu se entregar por mim. Obrigado, Deus, porque nesta noite o Senhor marcou o encontro conosco aqui nesta noite. Estar sarando feridas nesta noite, estar curando, Senhor, os problemas, enfermidades, estar resolvendo, Senhor, os problemas, está entrando, Senhor, nos lares, está, Senhor, fazendo, Senhor, que tua filha e que o teu filho precisa. Ó Deus, Deus de poder, Jesus Cristo, ó, entra com providência, Senhor. Nós oramos nesta noite para que o teu sangue remidor e que tuas mãos que foram feridas lá na cruz do Calvário toque na vida de cada um desses irmãos que ora com fé nesta noite. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.